Deus seja sempre louvado por esse momento gostoso, ou em família, onde estamos falando com o nosso Senhor. Se estiver correto aqui, eu tenho 2 minutos e 47 segundos para o sermão. Eu acho que o time está errado aqui, viu, pessoal? Nessa manhã, eu queria falar com vocês sobre uma outra temática bíblica. Jesus acalma a tempestade. Eu quero ler uma passagem bíblica com vocês. Ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. E quem tiver sua Bíblia, por favor, abra comigo. Marcos, capítulo 4, versículos 35 em diante. Marcos, capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Houve grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é ainda que não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Fique com sua Bíblia aberta ou seu celular ativado. A primeira pergunta que eu faço com relação a esse texto é: qual o porquê do espanto dos discípulos? Jesus era um homem que tinha poderes. Eles já tinham visto Jesus fazer milagres, expulsar demônios. Viram que as profecias se cumpriram nele. Jesus mandar o vento se acalmar era apenas um detalhe. Jesus já tinha feito curas impossíveis humanamente falando. Por que eles, depois desse milagre específico, falaram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Raciocine comigo. Se eu chegasse num carro aqui, um Porsche, último modelo, caríssimo, sendo meu, você fala assim: uau, quem que é esse professor do NASP que consegue ter um Porsche? Era motivo de admiração, concordam comigo? Mas se fosse o Elon Musk chegando aqui num Porsche, ia causar admiração? Mas na minha mão, você ia perguntar assim: como é que o Rodrigo consegue? Mas na mão de um trilionário, ainda que seja um Porsche, não causa esse tipo de pergunta. Quem que é esse que consegue ter um Porsche? Vocês entenderam a minha pergunta? Um Porsche é um Porsche. Mas só é extraordinário na minha mão porque você não espera que eu tenha um carro daquele. Se fosse qualquer pessoa, pela primeira vez, mandando o vento se calar e as ondas se acalmarem, nossa, quem que é esse? Mas eles já conheciam Jesus. Sabiam que ele era, em termos espirituais, trilionário. Que ele tinha poder para fazer milagres. Por que ficaram admirados? Era mais um. Essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta é: por que especificamente este milagre e não outro causou essa admiração? Veja, quando Jesus ressuscitou Lázaro, eles não falaram: uau, quem que é esse que consegue ressuscitar um defunto? Quando Jesus expulsou um demônio, eles falaram: uau, quem que é esse que consegue expulsar demônios? Mas quando ele acalmou o vento e as águas, eles falaram: quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? O que tinha de tão especial nesse milagre? Você vai descobrir nessa manhã.
Mas, como um momento de digressão aqui no meu sermão, eu queria que você assistisse o mesmo episódio que nós lemos na Bíblia, agora num trecho de um filme. Vou passar aqui. Não está passando aqui. Será que eu estou apontando para o lugar errado? Produção. Zoom. Eu vou mostrar o trecho de um filme. One day Jesus got into a boat with his Não se preocupem em estar em inglês, dá para vocês entenderem. Mas tentem descobrir o erro desse filme. Há um erro aqui. Vê se vocês descobrem o erro. Swamping us, we'll all drown! Help us, Master! Eu vou explicar para vocês o erro daqui a pouquinho. O Mar da Galileia, você tem um mapa aqui de como era a terra de Israel na época de Jesus. Você tem a Judeia embaixo, você tem a Samaria, você tem a Galileia. Do lado de cá fica Pérea, Decápolis, aí do Meia fica mais para baixo, não dá para ver aqui. E ali em cima você tem Sea of Galilee, ali é o Mar da Galileia. O Rio Jordão, ele vem do Monte Hermon, da área de Bânias. Ele forma um pequeno lago, o Laico Roulé. Depois ele vai descendo, forma o Mar da Galileia, que apesar do nome Mar da Galileia, não é um mar, é uma lagoa de água doce. Esse nome Mar da Galileia tem outros apelidos também. Ele é chamado de Mar de Genezaré. E é chamado também de Mar de Tiberíades. Por que Mar de Tiberíades? É porque tinha a cidade de Tibérias, que ficava ali perto. Então eles pensam que, por ser a cidade de Tibérias, é como, por exemplo, é como se o rio Guaíba também se chamasse Rio de Porto Alegre. Nós não temos esse costume aqui, mas eles dão vários nomes para o mesmo acidente geográfico. Então, se fosse da cultura bíblica, o Guaíba podia ser chamado de Rio Guaíba ou Rio de Porto Alegre. E ele também, olha, bom colocar, e tem a cidade de Guaíba, por isso tem o nome de Rio de Guaíba. Como lá tem a região da Galileia, Mar da Galileia. E como a cidade que ficava próxima ali, mais importante, era Tibérias, Lago de Tiberíades, ou Mar de Tibérias. Tudo bem? E Genezaré? Por que ele também é chamado de Mar de Genezaré? Tem duas hipóteses. Ou porque talvez tinha uma outra cidade chamada Genezaré. Então você vê que, havendo várias cidades, ele tem vários nomes ali. Por exemplo, o jardim que Deus plantou fica na região do Éden. E ele é chamado de Jardim do Éden. O monte onde Deus deu os 10 mandamentos fica na região do Sinai. Então ele é chamado Monte Sinai, mas ele também é chamado Monte Horebe. O Monte Pisga também é chamado de Monte Nebo, porque fica na região do Nebo. Entenderam essa questão? Então, na verdade, eu estou falando de um mar. E por que ele tinha de um lago? E por que ele tinha o nome de
Genezaré. Talvez venha do hebraico Kineret, que significa harpa. E alguns acham que ele parece uma harpa mesmo. Não sei, pode ser. O fato é que o milagre do vento que Jesus acalmou aconteceu ali. Mas eu falei que o filme tinha um erro, né? E qual o erro? Vocês conseguem... Ele não falou? Não, porque ele fala assim, então a hora que ele fala é que não dá, ele dá uma... E isso varia de evangelho para evangelho. A chuva. Vamos voltar para o texto bíblico. Já acertou quem falou a chuva. Mateus capítulo 4, versículo 37 diz: levantou-se grande temporal de vento. Não era temporal de chuva. Não era chuva. Eu vou mostrar para vocês agora, em termos geográficos, o que é tudo isso. Israel, a parte bíblica de Jesus, é um corredor. Como esse aqui, olha. Você tem uma cadeia montanhosa de um lado e uma cadeia montanhosa de outro lado. Vocês estão vendo aqui, ó? Onde está ali, por exemplo, o número 15, é o corredor que vai fazer o Rio Jordão. Então ele vem, no 37 ele forma o Mar da Galileia, depois o Rio Jordão sai do Mar da Galileia, continua descendo aqui pelo corredor 21, 22, 18, e ele cai aqui formando o Mar Morto. Aqui é deserto. Então um corredor com montanhas de um lado, montanhas do outro. E vocês estão vendo ali o número 20? Ali tem um vale também, ali é a região da Samaria. E ali fica o vale também, onde fica a cidade de Meguido. É essa região ali. Então, ali você tem um corredor e outro corredor. O que acontece? Quando o vento vem de maneira muito forte do norte, pelo número 15, ou do lado do mar Mediterrâneo, pelo número 20, conseguem ver o número 20 ali? O corredor passa, o vento passa pelo corredor e pega velocidade. Em cima do mar da Galileia. Então ele vem aqui pela região de Hatim, e ele sopra, que ele fica preso, ele sopra no mar da Galileia e faz um tipo de redemoinho, e as ondas ficam bem elevadas. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que foi gravado anteontem em Israel. Anteontem em Israel, deu uma ventania tremenda lá. Olha o vento no mar da Galileia. Isso foi anteontem. Um amigo meu, Isaac Levi, mandou para a gente. A Laura falou, olha, o Rodrigo vai pregar sobre isso. Você filmou alguma coisa? Um amigo filmou. Olha a ventania. É esse fenômeno, aconteceu anteontem. E... pode jogar o próximo agora? Eu vou mostrar uma animação para vocês verem como é que esse fenômeno como é que fala? Climático ali. Aqui você tem o Mar da Galileia, vem pelo Vale do Ritim, como eu falei com vocês. Olha as montanhas em volta. Então o vento passa pelo Vale do Ritim e ele sopra sobre o Mar da Galileia. Uma outra visão também, é uma outra animação essa, ok? Estamos passando ali, olha, pelo corredor. Ali está o Mar da Galileia lá na frente. E daqui a pouquinho vocês vão ver como as ondas ficam altas, realmente. Há ondas, inclusive, que arrancam asfalto na cidade de Tibérias. Esse aqui é o corredor do Ritim. Quando você vem de Nazaré para o Mar da Galileia, você passa por aqui. Jesus passou por aqui. Ali embaixo está a cidade de Magdala. E olha, pode tirar o som, pode tirar o som. Olha como as ondas ficam realmente elevadas. E normalmente, quando tem essa tempestade de vento, não cai uma gota d'água do céu. É só vento mesmo, mas olha as ondas como é que ficam agitadas. E um barco para 15 homens ali aproximadamente, entre 10 a 15 homens, realmente ele fica perigoso. Esse sujeito arriscou. Que eles estavam até preocupados, que eles estavam no meio do Mar da Galileia, começou uma tempestade de vento, olha como é que a água entra dentro do barco, e depois acalma tudo. Foi isso que aconteceu enquanto Jesus estava ali. Mas o curioso é que o vento e as águas se acalmaram imediatamente quando Jesus ordenou. Então não é só uma coincidência. Todo mundo entendeu o erro do filme?
Entenderam o fenômeno climático? Agora falta responder as duas perguntas que eu fiz inicialmente. Por que que os discípulos se espantaram, sendo que Jesus já tinha feito outros milagres? Por que que o pessoal ficou espantado em ver o trilionário de Porsche, sendo que ele é trilionário, não tem por que espantar? E a segunda pergunta, por que que esse milagre, mais do que qualquer outro, causou esta admiração e questionamento? Quem é esse homem? Eu vou mostrar para vocês, biblicamente, a razão disso. As águas, os mares, mesmo que o mar da Galileia não seja um mar de verdade, mas era um volume grande de água, era algo assustador para o povo daquela época. Se você olhar as mitologias gregas, por exemplo, a Ilíada de Homero, quando fala dos argonautas, quando fala das batalhas marítimas, os mares sempre eram tidos como lugares caóticos. Como eu falei, pegue a Eneida de Virgílio dos romanos, ou a Ilíada de Homero dos gregos. O mar sempre é caótico. É aquele lugar onde a Penélope ficava costurando enquanto o seu marido estava no mar, lutando contra sereias malignas, contra demônios. Se você sai da Grécia e de Roma e vai estudar a mitologia dos egípcios, o mar também era caótico. Era no mar, segundo os egípcios, que morava a grande serpente do mal, a Apófis, ou Opep, em egípcio. E todos os egípcios morriam de medo dessa serpente. Os mesopotâmios falavam do Tiamat, que era o dragão em forma de serpente que habitava no mar, também chamado de Lotan, ou Leviatã. Olha na época de Jesus, o piso da casa das pessoas ricas, que era feito de mosaico. Olha como é que eles retratavam os mares. Sempre com seres monstruosos. Aí você tem o deus Eros combatendo um dragão do mar. Numa outra casa de pessoas ricas, eles mostram ali os pescadores no mar e criaturas monstruosas no fundo dele. Todo mundo tinha medo do mar. O mar era sombrio, o mar era caótico, o mar era o lugar do inferno. Tanto é que em Apocalipse capítulo 13, João vê a besta que sobe do mar. Era o abismo, o lugar terrível. Quando você vai na cultura babilônica, Tiamat era aquele que matava o dragão do mar. Marduk era aquele que matava o Tiamat, o dragão do mar. Então eu já mostrei para vocês que eles sempre viam os sumerianos o mar como sendo o Apsu, um lugar caótico. Os egípcios também, a Duat, que era o lugar caótico. Agora, Israel não copiou esses mitos. Ele representou até o contrário, uma ruptura com essa visão politeísta comum. Mas a Bíblia dialogava com aquela cultura. Não a copiava, não plagiava, mas dialogava com ela. E quando a gente vai olhar na Bíblia, por exemplo, no Salmo 74, vai falar também sobre o dragão do mar que Deus destrói. Isaías também fala disso. Mas não são essas passagens que me interessam por enquanto. Já falei com vocês do medo dos mares que as pessoas tinham. Apocalipse 21:1, uma das promessas de Deus a João é: vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí quem gosta de mar fala: poxa, não vai ter praia no céu? Olha a linguagem bíblica, o mar já não existe, porque o mar era a representação de tudo que era caótico. Não precisa ir longe. Na nossa cultura, inferno é o lugar do diabo. Mas, no hebraico, inferno é sepultura. Estão vendo como é que o conceito muda de cultura para cultura, de língua para língua? Agora, olha que interessante. Quando eu pego na Bíblia o que significam os símbolos do mar e do vento, eu descubro algo muito interessante que eu quero partilhar com vocês e que vai ajudar vocês a entenderem por que os discípulos se admiraram tanto quando Jesus ordenou que o vento e o mar se acalmassem. Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra espírito em hebraico é ruach, é a mesma palavra para vento.
Então você tem ali em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o emblema do vento e das águas. O Espírito de Deus, que é uma pessoa da Trindade, e o mar. E é desse mar caótico, sem forma e vazio, que Deus vai tirar a terra e a vida. Mas olha o emblema, mar e vento. E Deus comanda o Espírito e as águas para trazer a vida. Quando Jesus é batizado, você vê esse mesmo modelo repetindo no batismo de Jesus. Jesus foi batizado nas águas. E o que aparece em forma de pomba? O Espírito de Deus. Aí quando você vai para Jó, capítulo 28, versículo 25, eu quero ler essa passagem com vocês. Jó, capítulo 28, versículo 25. Uma pergunta retórica que é feita. Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Aqui está descrevendo a criação. Quem tem controle sobre ventos e água para criar a vida? Deus. Esse é um milagre inimitável. Usa um homem ou uma mulher para realizar um milagre, é o poder de Deus através daquela pessoa. Isso é óbvio. Mas há milagres que são inimitáveis, que só Deus faz e Ele não dá nem o poder para nenhum homem realizar. Um homem pode, pelo poder de Deus, ressuscitar um outro homem? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Elias não ressuscitou o filho da viúva? Deus pode... Um homem pode, ou uma mulher, pelo poder de Deus, multiplicar alimentos? Sim. Elias até fez sinal para que não chovesse, depois ao sinal dele a chuva voltou a cair. Moisés fez sinal, o mar vermelho se abriu, caiu o maná de Deus do céu. Eliseu também. Mas o milagre de controlar o vento e as águas para produzir vida, só Deus pode fazer. Por isso que Deus é o Criador e o ser humano não é criador. Deus cria as coisas do nada, o ser humano não. E é isso que Jó está falando. Deus que regulou o vento e as águas. Vamos a outra passagem. Salmo 65, verso 7. Salmo 65. Tu, Senhor, acalmas o rugido dos mares, o ruído das ondas, o tumulto dos povos. Aqui eu tenho que explicar para vocês uma outra coisa. Mas ele quer imitar a Deus. Por que o diabo quer imitar a Deus? Não porque o diabo quer ter o caráter de Deus. Ele quer ser uma cópia barata de Deus, uma cópia falsificada de Deus. Existem duas maneiras de imitar a Deus. Querendo ter o caráter de Deus ou querendo ser uma cópia barata de Deus. Você pode imitar uma bolsa Louis Vuitton criando uma bolsa de qualidade. Hoje não está tão um exemplo muito bom depois que a China revelou algumas coisas. Mas vamos imaginar. Você pode imitar uma bolsa de grife produzindo uma bolsa de qualidade porque você se inspira na qualidade da grife. Ou você pode fazer uma cópia barata e vender na 25 de março, lá em São Paulo. Falsificada. Entenderam a questão? O diabo, ele não quer imitar a qualidade de Deus, o caráter de Deus, mas ele quer ser uma cópia barata de Deus, principalmente porque ele inveja a Deus. A inveja leva aquele que é o invejoso a ser uma cópia barata do outro que ele está invejando. Por isso que ele ataca. Que ele queria estar aí e não está. É isso que o diabo faz. Uma vez eu ouvi alguém falando uma analogia muito interessante. Você já passou na rua e viu que um cachorro dentro da casa fica latindo? Já viu aqueles vídeos que quando tira o cachorro para de latir?
Por que o cachorro late tanto quando você passa na porta da casa dele? O que vocês acham? A câmera consegue me acompanhar se eu descer um pouco aqui? Sim ou não? Consegue? Então vou descer um pouquinho aqui. Você já passou na porta... Ei, pastor, vou te usar aqui, viu? Principalmente na comportagem. Você já passou na porta de alguma casa que o cachorro ficou latindo? Por que o cachorro... Por que você acha, na sua opinião, não é pergunta bíblica, não, pode dar a sua opinião, certo ou errado, não tem isso. Por que você acha que quando você passa, o cachorro fica latindo tanto? Eu acho que ele pensa que eu represento uma ameaça para o dono, para a família, para a casa. Uma ameaça para o dono, para a família, para a casa, por isso que fica latindo. Ok, vou segurar a sua resposta. Alguém tomou outra opinião? O que você acha? Ele está chamando atenção, ele está querendo atenção. Eu já tenho duas opiniões aqui. Ele está querendo atenção, ele está se sentindo ameaçado. Só que primeiro, depois lá. Ele quer botar medo no outro. Ele quer botar medo no outro. Aqui? Pelo cheiro. Pelo cheiro. Estou vendo várias opiniões. Quem mais? Mais duas, então. Vamos lá, vamos ver. Por que quando você passa na porta de uma casa, eu vou aqui e termino com você, tá bom? Por que o cachorro fica latindo? Porque eu tenho a liberdade que ele não tem? Bingo. Dispenso a outra resposta, porque a dele aqui é porque você vai onde ele não está podendo ir. Por isso que ele late para você. Embora eu não queira desprezar as outras respostas, o que faz o cachorro latir não é o cheiro, não é necessariamente a proteção. Você não está entrando no terreno dele, você está passando na rua, é porque você está indo onde ele não pode ir. É por isso que o diabo late tanto quando você passa na rua. Lata cheia não faz barulho, o que faz barulho é lata vazia. Vida cheia do Espírito Santo também não faz barulho. Não precisa. O diabo é assim que ele faz com Deus. Como Deus vai onde ele não pode ir, ele fica latindo, chamando a atenção para si, pelo cheiro, por tudo, mas também porque você, junto com Deus, está onde o diabo não pode estar. Aí ele pega, e na inveja, ele não só late, mas ele tenta ser uma cópia barata daquele que ele gostaria de ser e não é. Na cópia barata, o diabo também tenta manipular as águas e os ventos. Mas sabe o que são os ventos e as águas na mão de Deus? Criação, Gênesis 1, verso 2. Sabe o que são os ventos e as águas na mão do diabo? Tumulto dos povos. Tanto é que quem estuda a profecia sabe que na profecia águas representam povos e vento representa guerra. Lembra Daniel capítulo 7? Os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. É o diabo tentando copiar o ato de Deus de Gênesis 1, 2. Só que enquanto Deus pega o vento e as águas e controla para trazer vida, o diabo pega o vento e as águas e tenta controlar, mas vira tumulto. Por isso que aqui no livro de Salmos, que a gente lê, fala assim, né? Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das ondas, o tumulto dos povos. Mas vamos mais uma passagem. Salmo 89, verso 9. Salmo 89. Quando as suas águas se levantam, tu as acalmas. Quando o diabo tenta imitar a Deus provocando o reverso, o tumulto, quem tem a voz que acalma as águas? Quem tem a voz que acalma os ventos? Deus. Somente Deus. Vou ler mais uma última passagem. Salmo 107, verso 25. Depois do 28 ao 29. Salmo 107, vou começar pelo verso 25, que diz assim: Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Versos 28 a 29. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Amém? Eu acho que agora vocês conseguiram entender por que os discípulos se surpreenderam diante daquele feito de Jesus. Porque pela mentalidade hebraica do Antigo Testamento, o único
com poder para controlar o vento e as águas, mesmo quando o diabo os agita, é Deus. Porque Ele é soberano. Ele está no controle. Agora raciocine comigo. Se o único que tem esse poder é Deus, agora eu entendo a razão do espanto dos apóstolos. Porque enquanto Jesus estava ressuscitando os mortos, ele poderia ser um grande profeta. Enquanto ele estava expulsando os demônios, ele poderia ser um homem cheio do Espírito. Enquanto ele estava cumprindo as profecias, ele podia ser o Messias. Mas quando ele acalma o vento e as águas, ele só pode ser Deus. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Agora vamos aplicar esse sermão para a nossa realidade. Deixe-me falar com vocês uma coisa muito... no coração de um pregador. Muitas vezes a gente tem a síndrome de Elias. E sacerdotes de Baal. Mas a gente sente isso. Porque quando você está lutando contra os 450, mais 400 profetas lá, não tem ninguém do seu lado. No Monte Carmelo, a rainha Jezabel quer o seu pescoço, o rei não muda, e não tem ninguém do seu lado. E você entra em depressão, e pensa, Senhor, acabou. Eu fui zeloso por tua causa, o que eu ganhei com isso? E Deus sussurra para você assim, calma, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Mas é difícil encontrar esses 7.000. Os livros de Ellen White, especialmente o livro Grande Conflito. Quando a tempestade se aproximar, e por tempestade ela está falando dos últimos eventos da história desse mundo, uma classe numerosa dos que têm professado fé na mensagem do terceiro anjo vai pular para as fileiras. E os nossos piores acusadores serão os nossos próprios irmãos. Tiram seus próprios feridos. O cristão, ela fala que nenhum em 20 dos que estão com os nomes nos livros da igreja estão preparados para a crise que vai se abater sobre a igreja. Eu não sou bom de matemática, mas eu acho que se fosse 1 em 20 dava 5%. Se não é nem 1 em 20, menos de 5%. Ela teve visões que ela descreve tremendas. Mas de todas as visões que Ellen White teve, a que mais mexeu com ela foi quando ela viu o diabo como ele é e quando ela viu a última crise, que ela chama de ômega, do povo de Deus. Ela fala, quando eu vi, eu tremi por nosso povo. A igreja vai estar prestes a cair, mas não cairá. Mas prestes é preste. Você sabe que a montanha-russa é segura. Mesmo assim, quando você está lá no pico e começa a descer, a vontade é parar o carrinho e o medo vem, não vem? Mesmo sabendo que ela não cairá, abismo dá mesmo. E a pergunta que o pregador faz é, Senhor, que essa será a angústia do povo de Deus depois do fechamento da porta da graça. Será que eu estou fazendo o correto? Será que eu estou levando os jovens ao arrependimento? Eu louvo a Jesus, porque muitos de vocês, sem saber, pregam para mim. Quando alguém chega e fala assim, olha, eu me converti ouvindo você,
eu não levo para mim exaltação própria, mas eu glorifico a Deus e posso falar que, como Paulo, vocês são a minha carta de apresentação. Às vezes, parece que está tudo perdido. Mas você pode fazer parte dos 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Eu não sei por que eles estão quietinhos ainda, calados, talvez com medo, não estão preparados ainda, mas Deus reservou. E eu agradeço, porque Deus prega para mim através do testemunho de vocês. Eu ouço muitas histórias. Esses dias eu ouvi uma que me deixou muito triste. De um casal muito querido. Brasil. E eles estavam passando por um momento muito triste da vida deles. E foram a uma igreja vários e vários dias e ninguém deu nenhum bom dia para eles lá. Mudaram de cidade, foram para outra igreja adventista. Ela passou um dia na porta de uma outra igreja. E estava tendo uma reunião de oração. E ela entrou para chorar, desabafar os problemas dela. Eles a acolheram. Ela, pegaram o telefone dela, no outro dia ofereceram ajuda, oração, visita. Ela falou, eu ainda sou adventista. Mas hoje eu frequento essa outra igreja. Deus tem seus filhos em todos os lugares, não é só na adventista. Deus tem filhos na batista, na presbiteriana, na católica, na luterana, em todos. Ellen White fala que a maior parte do povo de Deus não está na adventista, está nas outras igrejas. Mas que pena, né? Uma vez um homem estava fazendo uma maratona correndo nos Estados Unidos, ele até virou modelo para o filme Forrest Gump. E quando perguntaram para ele, o que é que mais te cansou na maratona? Foi o sol quente? Ele falou, não, foi a falta de um bom dia. É triste. E quando eu ouço histórias como esta se multiplicando, eu falo, Senhor, cadê o amor? Só crítica. Só dedo apontado. Só advogados de Deus. Mas aí Deus chega para mim e fala, calma, meu filho. Eu estou no barco. Eu estou no barco. A tempestade está grande. Mas eu estou no barco. Mas o senhor está dormindo? Senhor, parece que o barco está afundando e o senhor não se incomoda. Oh, pregador de pequena fé. Não importa se eu estou acordado ou estou dormindo, eu estou no barco. Eu estou aí. E eu vou repreender esses ventos. Aqui do Rio Grande do Sul, que ele se afastou da igreja. Provavelmente por motivos como esse que eu descrevi ou outros mais. E quem sou eu para condená-lo ou acusá-lo? Eu posso lamentar, mas eu entendo. Ele não sentia mais prazer em estar ali. Eu sei que Jesus vai voltar, eu ainda tenho as crenças aqui dentro, mas eu não tenho mais nem força. Mas aí Deus mostrou que ele está no barco. Esse jovem foi convidado. Ele já estava bem fora da igreja, não guardava mais sábado. Ele foi convidado para uma vigília jovem. E chegou na vigília jovem. O Espírito Santo começou a tocar no coração dele. E na vigília jovem, e eu valorizo muito isso, porque são obreiros que não têm salário da igreja e estão ali fazendo, sabe? É o sonoplasta que ele não é especializado naquilo, você vai pregar na igreja, o som está ruim, mas ele está fazendo o melhor que ele tem. É a irmã diaconisa que está arrumando a mesa ali, com todo carinho, sabe? Colocando as flores. Eles foram sortear naquela vigília.
uma inscrição para esse evento. Ele está aqui. Ricardo, você está por aqui? Ele está vindo aqui? É. Vem cá, Ricardo. Senta aqui. Você sabe que Ricardo significa aquele que é rico, né? É saxão, já que tem um monte de descendente de alemão aqui, vem do saxônico. Por isso fala Richard, rich, rico. Você foi para aquela vigília lá, qual que era a igreja mesmo que te convidou? A igreja Adventista Três Passos. De Três Passos. Tinha muita gente na vigília jovem lá ou pouca gente? Umas 40 pessoas, eu acho. 40 pessoas. E sortearam para você vir aqui, né? E o Ricardo veio. E essa igreja me mostra que Deus tem os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Como é que você foi para lá? Alguém te convidou? Foi um... O pessoal... Se tiver... Usa esse aqui. O pessoal da igreja convidou, né? Eu estou no grupo do distrito dos jovens e eles mandaram o convite e eu fui. E você surpreendeu quando seu nome foi sorteado para vir aqui? Na verdade, quando foi feito, né, o sorteio, colocado os nomes, ainda eu brinquei com os guris, eu vou botar meu nome que eu vou ganhar a vaga. Como é que eu fico ateu depois disso, né? O Espírito Santo caiu naquela igreja. E ele veio. E ontem, de manhã, quando houve o apelo, o Ricardo aceitou o apelo para entregar o coração dele a Jesus e ser batizado. Mas tem que resolver um problema. O Brasil está numa crise financeira tremenda, né? Vocês sabem disso. E o Ricardo trabalha no sábado. Mas Jesus chamou. Deus vai honrar, né? O que você fez, Ricardo, quando você tomou sua decisão e tinha o problema do seu emprego? O que você fez? Eu mandei mensagem para o meu patrão e eu coloquei essa questão para ele, né? Se ele poderia me liberar do sábado ou não. Caso ele não pudesse me liberar do sábado, ele poderia me dar a conta. Me lembra uma outra frase que eu li na Bíblia. Ó rei, não prostraremos diante da estátua. Se Deus não nos livrar, ó rei, vamos mesmo assim ficar em pé. E se Ele nos livrar, o Senhor é Deus. Amém. E o que ele respondeu? Ele prontamente me liberou do sábado. Ricardo, acredita que apesar da tempestade, Jesus ainda está nesse barco? Sim. Mesmo que às vezes ele pareça dormindo? Acredito, tenho certeza. Você quer que Jesus volte o mais rápido possível? Com certeza. E quero também que minha família esteja lá comigo, né? Meus Tem amigos. gente da sua família aqui? Não. O único Mas os irmãos adventista. da igreja estão aqui? Sim. Ele é o único adventista da família? Isso, o único. Mas Tem aqui o meus pessoal da igreja amigos está aqui, da né? igreja. Está ao vivo para a igreja? Olha a igreja. Que o Espírito Santo caia sobre vocês. Igreja de Três Passos. Barra do Guarita. Barra do Guarita. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo esteja com vocês agora. Ajudem a terminar a obra do Evangelho. E eu não sei para quem mais esse vídeo irá, mas por favor, façam parte do exército de Deus. Há outros Ricardos a serem alcançados. Nós temos que pregar as 3 mensagens angélicas. Jesus precisa voltar. Amém. Amém? E Ricardo, nesse momento, com todas as testemunhas aqui sendo transmitido, você aceita o seu salvador pessoal? Sim, eu aceito. Você gostaria de ser batizado agora? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, é o que eu mais quero nesse momento. Então eu vou fazer a pergunta inversa do etíope. Aqui tem uma água e
tem um tanque. O que te impede? Nada. Então, em nome de Jesus, seja batizado nesse momento, para a remissão dos seus pecados, para o testemunho de que Deus ainda está no barco. Deus ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Você tem que fazer parte do remanescente fiel, porque Jesus em breve voltará. E para a honra e glória do nosso Deus, nós vamos pregar a volta de Jesus até que Ele venha em glória e majestade, e que histórias como a do Ricardo se avolumem cada vez mais. O diabo vai agitar o vento, ele vai agitar as ondas, ele vai agitar o tumulto, ele vai trazer a guerra, a confusão, mas Deus vai falar: aquieta-te. E dessa confusão, dessa mistura de vento e água, Deus vai trazer a vida. Agora, Agostinho de Hipona, teólogo católico, dizia o seguinte acerca do batismo: tire o Espírito, e o que é água senão água? Agora coloque o Espírito, e você tem nesse momento alguém que está declarando o seu desejo de ser batizado em nome de Cristo Jesus, com uma profissão de fé que ele acabou de fazer. Que Deus esteja com você agora, meu irmão, e quer você ande pela tempestade, no vale da sombra da morte, você e Jesus serão sempre a maioria absoluta e esmagadora. Que você seja batizado agora para a remissão dos seus pecados, como Jesus foi. Ricardo, naquela noite, o Leandro fez o sorteio e ele entregou para mim o papel dizendo: eu não sei ler esse nome. E eu me lembro direitinho que eu tive que pegar o microfone e dizer: Zembruski, seja bem-vindo ao Campuri. Deus deu esse Campuri para ti, pela graça do Senhor. Senhor, diante da tua presença está o Ricardo, teu filho. E agora, Pai querido, ouvindo a voz do Senhor, o Ricardo está entregando o coração e a vida nas tuas mãos, para que os pecados do Ricardo sejam perdoados, para que o nome do Ricardo seja escrito no livro da vida, como ministro do Evangelho. Eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós juntos dizemos: amém. Glória a Deus. Palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu não terminei ainda. Eu quero que o Daniel cante, porque o apelo de agora é diferente do apelo de ontem. O apelo que eu quero fazer agora é para você sair da sua zona de conforto. Você que está na mesmice da fé, sabe? Passando dia após dia, culto após culto, de maneira rotineira, e fala: Senhor, eu sou fraco, eu tenho meus defeitos, meus pecados que eu luto contra eles, o Senhor sabe, eu sou jovem, eu já sou velho demais, eu errei muito, mas Pai, usa-me para levar pelo menos um Ricardo para o teu altar, Pai. Usa-me para levar qualquer pessoa, a minha família, os seus filhos. Em nome de Jesus, eu quero você aqui. Você que precisa sair da sua zona de conforto. Que Deus abençoe você mais uma vez, Daniel. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. É semeador que está a semear, que teu fruto venha em mim brotar. Tu és tudo. Cante com a alma, cante com o coração. Fala com Deus que Ele é tudo para você. E que você quer ser um missionário, uma missionária nas mãos do Pai. Ele pode usar você a despeito de você mesmo. Jesus não termina a obra com a sua igreja. É apesar da igreja, dando a ela o privilégio de participar da salvação de pessoas. Cante agora.
pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Sim, Cristo, Tu és tudo. Entregue a sua vida a Ele. Não resiste, não. Deixa Ele usar você. Ele ainda não desistiu de você e nem vai desistir. Deixa Ele te usar. Ele ama você. Ele é tudo. Tudo. Glória ao Teu nome, Senhor. Tu és tudo. Ouça a Tua igreja, Pai. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Jesus Cristo, Tu és noivo semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço. Tu és tudo. Cristo, Tu és tudo. Fala para Ele. Fala para Ele. Meu pastor. Tu és tudo. Tudo, sim, Cristo, Tu és tudo, tudo, sim, Tu és tudo. Fala com Ele agora no seu coração. Cristo, Tu és tudo. Oh Cristo, Tu és o nosso Salvador. Cristo, o Senhor nos criou lá no Éden. Através de Adão e Eva, o Senhor já desenhou tudo o que desejou para nós. Nos tempos imemoráveis da eternidade, o Senhor desejou a nossa existência. Lá no Gênesis, o Ruach Adonai, o sopro, pairou sobre as águas. E daquilo que parecia um mar caótico, sem forma e vazio, surgiu a vida. E o Senhor olhou tudo e disse que era muito bom. E viu que tudo era muito bom.
Mas, Pai, veio o pecado e nos arrebatou de Ti. Mas, por favor, Deus, restaura-nos por Tua graça. Volta a olhar para nós e dizer que tudo é muito bom. E que ainda que nesse mundo haja tempestades e ventos diferentes do espírito e das águas do Gênesis, ventos de conflitos, de tumulto, que o Senhor possa agora falar ao nosso coração: vai voltar a ficar tudo muito bom. Ajuda-nos, Pai, abraça-nos nesse momento, porque precisamos de Ti. Esses jovens precisam de Ti, Senhor. Conduza-os com Teu Espírito. Coloca os Teus anjos no lugar deles. Que outros Ricardos possam vir e que outros irmãos possam acolhê-los em Ti. O Senhor não precisa de nós para terminar essa obra. O Senhor quase faz o trabalho a despeito dos nossos problemas e defeitos. Mas o Senhor quis contar conosco, Pai. Obrigado pelo privilégio. Aqui estamos. Nós Te amamos, Senhor. De um jeito humano, torto, falho, mas a gente Te ama, Pai. Usa-nos para a Tua honra e Tua glória. Cristo, Tu és tudo. Obrigado, Jesus, por Tua graça. Amém. Que Deus abençoe vocês.